Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Deus abençoe os nossos adolescentes agora que estão indo para as classes. Êxodo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Diz assim o texto: Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco. Continue também com as nossas crianças e adolescentes nas suas classes. Que todos eles, que todos nós sejamos visitados mais e mais pelo Teu poder. E que todas as nossas crianças e adolescentes se tornem discípulos do Senhor Jesus. E continuem aquilo que o Senhor faz em nós, está fazendo na nossa história, que essas próximas gerações continuem a proclamar os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, que faz e que fará. Abra os nossos ouvidos, Senhor, o nosso entendimento, e fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Nesse mês de setembro, nos aproximando da primavera com as suas cores e flores, nós teremos nesse mês 2 séries simultâneas, uma pela manhã e uma pela noite, durante todo o mês. Aqui de manhã, a nossa série se chama Os 10 Mandamentos, à noite, Dependo porque confio. Então vai ser 2 rotas para o nosso crescimento. E a pergunta inicial é: o que é que nós temos nesses 10 conhecidos mandamentos? Primeiro, os 10 mandamentos representam instruções que foram dadas primeiramente para Israel, ainda quando eles estavam no deserto. E você precisa imaginar o povo depois dos 4 séculos do Egito. Finalmente estão livres, estão a caminho da terra prometida. Há ali um erro de percurso, porque não confiaram que Deus era capaz de levá-los diretamente do Egito para Canaã. Isso resultou em 40 anos de uma justiça divina para aqueles que não creram nele. Então, depois dos 4 séculos no Egito, eles ficaram 40 anos no deserto do Sinai, para depois irem até a terra prometida. E durante esses 40 anos no Sinai, foi ali que eles construíram o primeiro modelo arquitetônico, olhando o modelo dos céus de um local para adoração coletiva, que foi o tabernáculo. E foi lá que eles receberam as instruções, que é a melhor tradução para a palavra Torá, que é a palavra que ali sumariza os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também de Pentateuco. E essas instruções então foram recebidas com o povo no deserto. Um povo que veio de uma grande aflição, de anos de escravidão, de anos ali vivendo as frustrações da vida escrava, e lá no deserto eles receberam as leis. Então você imagina que havia uma necessidade de um recomeço das instruções. E por que isso? Porque no Egito eles não estavam ali vivendo em culto, em adoração, eles estavam simplesmente sobrevivendo a cada dia. É por isso, então, quando você abre a primeira página de Gênesis e vai folheando, você vai ver que vai começar essa instrução a partir do Deus Criador. Tem que refazer toda a trajetória do Deus Criador, das primeiras histórias, da queda humana, dos patriarcas, depois sim, entrando na sucessão Abraão, Isaac, Jacó, José, para chegar no Egito, e aí continuar assim a história. Então essas instruções eram extremamente necessárias para a formação do povo lá no deserto. E essas instruções, elas vão muito além de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles estão contidos dentro de um conjunto de 613
ordenanças. Algumas delas são positivas, outras negativas, o que significa algumas delas é faça, outras é não faça. Mas dentro dessas 613 nós temos esses 10. Então, com esses 10 mandamentos, a ideia era ter um sumário, um resumo para guiá-los para o convívio número 1 espiritual e o convívio social. E assim nós temos aí uma divisão, uma lista de mandamentos. Eu trouxe aqui para você alguns para você ver. São os tradicionais, e às vezes quando você vai pesquisar sobre esses mandamentos, às vezes você pode ver uma ordem um pouquinho diferente. Por exemplo, dentro da tradição judaica, você tem ali a junção do primeiro e do segundo, que é o não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque eles alocam como primeiro a frase inicial que nós lemos hoje: eu sou o Deus que te tirou do Egito. Então eles veem esse como o primeiro mandamento, porque existe dentro dessa concepção de Israel um triângulo, que eu sempre falo aqui, a forma mais fácil para você memorizar é Deus, povo e terra. Deus, povo e terra. Então, para entender de quem vem o mandamento, eles reconhecem: eu sou o Senhor que tirou da terra do Egito, como o primeiro mandamento, e juntam os dois. No final dá 10, dá tudo igual. Às vezes você vê então essas distinções, mas todos estão contidos em todas as listas. E nós trabalharemos aqui então esses 10 durante esses domingos, e hoje nós vamos nos concentrar nestes primeiros, os primeiros 3 mandamentos. E o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Gente, de que contexto que eles estão vindo quando eles receberam essas instruções? Eles estão no contexto de múltiplos deuses, de deuses lá da terra do Egito. Eles estão no contexto onde Faraó se sentia como o divino na terra, Deus na terra, ou o filho de Deus na terra. A divinização ali na pessoa de Faraó que determinava os caminhos que as pessoas deveriam seguir. E ali então, recebendo a lei, recebendo a instrução, lembrando que o Deus que eles deveriam seguir era o Deus invisível que se revelou para Abraão, Isaque e Jacó. Então imagina que aqui começa uma guerra, claro, na cabeça deles: os deuses do Egito e o Deus de Israel. Os deuses do Egito tinham formas, os deuses do Egito tinham estátuas, os deuses do Egito tinham nomes específicos, e eles poderiam identificar: esse é o Deus tal, esse é aquele outro Deus. Então, de imediato, esse Deus que os tirou da terra do Egito lança esse primeiro mandamento, convocando os filhos de Israel, naquela nova estação de vida, agora como livres, não mais como escravos, a restaurar essa caminhada de fé nesse Deus invisível. Eles são ali renovados pela libertação, eles estão aprendendo a diferença entre crer e obedecer, porque lá no Egito certamente muitos criam, mas a frustração dos 4 séculos de escravidão, é claro que abateu a fé de muita gente. A nossa fé às vezes é abatida em 1 ano, 2 anos, 1 mês. Imagina 400 anos, você esperando e nada acontece, esperando e nada acontece. Imagina você pregando para o seu filho: um dia Deus vai nos dar a terra, e já faz 200 anos que você está lá nessa mesma fala. Então é um contexto extremamente complexo que eles estavam vivendo, mas Deus de imediato diz: olha, não tem barganha, então não terás outros deuses diante de mim. Isso então nos comunica uma exclusividade de adoração somente a Deus, que não vai dividir. Então, não possuindo estes outros deuses, nos livrando dessas outras divindades, imagine você lá no Egito e traz também para a sua realidade, aí você pode entender o segundo mandamento. Já que você não terá outros deuses diante do Senhor, então que você também entenda que você não deva fazer nenhuma imagem de escultura para a prostração, para o culto. Porque vocês não receberão, Israel, assim como nós até hoje não recebemos, uma representação definitiva do Deus Criador. Nós não temos essa definição. O máximo que nós podemos chegar é quando nós lemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, olha ao seu redor, que é todo mundo igual, clone. Não.
Nós temos pessoas com todas as caras, com todos os corpos, com todas as cores, com cores de olhos diferentes, nós somos diferentes. Então essa imagem semelhante de Deus, ela é extremamente plural, não dá também para definir, ela deve ser assim, mais parecido com esse humano ou com aquela. Não, não é assim, nós não temos essa ideia. Nós temos uma criatividade que cada um tem. E aqui eu faço essa pergunta: qual é a imagem de Deus que você tem em sua mente? O que você pensa quando você pensa em Deus? E é impressionante porque o profeta Daniel descreveu mais ou menos isso aí. Quando você lê no profeta Daniel, capítulo 7, verso 9, olha o que ele disse numa das visões. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, o ancião de dias, que é um termo para Deus, tomou o seu assento, e aí vem a descrição. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como pura lã, e o seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Alguém aqui já pensou em Deus dessa forma? É impressionante você imaginar. Se você ver depois das narrativas de Ezequiel, por exemplo, ele vai falar um pouco mais, ele vai descrever essas rodas dessa carruagem de Deus, ou desse trono móvel de Deus. É como se o trono de Deus fosse um carro que voasse. E as suas rodas, na verdade, na descrição de Ezequiel, ela é uma roda dentro da outra, e todas essas rodas têm olhos. O que significa que a roda é o GPS, aonde é que faz a locomoção desse Deus, nessa carruagem de Deus, negócio maluco. Então ele vê tudo, ele anda em todas as direções, e ele vai andando pelo espaço, pelo universo, porque ele é o criador da terra, o criador dos planetas, o criador de todas as coisas. O que será exatamente que Daniel viu, nós não sabemos, mas essa é só uma ideia, uma forma de digitalizar essa imagem. Será então que Daniel, depois dessa visão, ficou com essa imagem, quando todas as vezes que ele orava a Deus fielmente, inclusive no cenário de perseguição lá na Babilônia? Será que era esse Deus que ele clamou diante lá da cova dos leões? Cada um tem uma imagem de Deus. Eu estou dando a primeira de Daniel para a gente ter uma ideia. Se você for para um outro profeta, por exemplo, Isaías, no seu registro a cena é diferente quando ele fala e ali prevê aquilo que depois nós entendemos como uma das menções messiânicas do Filho de Deus, que está em Isaías capítulo 53, verso 3. Ele disse, olha, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e não o tínhamos em estima. Quando então Isaías começa a descrever aquilo que nós chamamos em uma frase de o servo sofredor, que dentro de toda a teologia cristã é entendida e compreendida como a menção de Jesus, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você imagina alguém com sofrimento, não é alguém dando sorriso. Por isso que eu acho interessante essa cena, porque alguém que está ali num processo de uma certa dor, de uma certa frustração, experimentando o sofrimento, pois experimentar o sofrimento não é fácil. Então, a plena forma do nosso Deus, seja Ele Deus Pai, ou seja Ele Deus Filho, nós não conhecemos, e porque vai além, primeiro, sobre Deus, das nossas limitações. Sobre Jesus, quem estava lá no primeiro século teve a alegria de vê-lo, mas para nós também é uma imaginação. Eu só posso imaginar, e aí vem a segunda pergunta: qual o Jesus que você imagina em sua mente? Se você estivesse ali então no século XV, esse Jesus foi uma influência muito grande, que é o Jesus de Da Vinci, Leonardo da Vinci, no século XV, na chamada Última Ceia, que no passado, em muitas casas tinha sempre esse quadro, né? Eu lembro, no interior ainda isso é muito presente, nem que a pessoa arrancou de uma folhinha daquelas que ficavam na borracharia, antes do calendário vir para as nossas mãos. E esse Jesus influenciou demais, e é impressionante, porque esse Jesus é branquinho, ele é cabelo meio castanho, meio ruivo, ele tem cavanhaque. Aliás, quando eu cheguei no meu seminário para estudar lá em Londres, eu tinha cabelo comprido e cavanhaque. Eu lembro que meu professor fez eu ir atrás de uma cadeira, me ajoelhar e pôr só a cabeça assim atrás, e ele falou, põe o cabelo para frente, eu pus, ele falou, gente, não parece Jesus? Eu me senti pagando um mico danado, mas falei, mas que bom que a comparação é com Cristo e não com qualquer outra coisa.
E esse Jesus influenciou muito, 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 por séculos, esse Jesus dessa forma, com essa mesa completamente equivocada, com esses utensílios equivocados, a mesa está errada, a cadeira está errada, os utensílios estão errados, as roupas, está tudo errado nessa cena, mas se tornou uma cena, uma face de Jesus para as pessoas ao redor do globo. Passando mais um pouco, nós tivemos esse Jesus representado ali pela BBC em 2001, quando fizeram alguns testes, alguns exames, tentaram imaginar como seria um galileu, um judeu galileu do primeiro século, e resultou nessa cara, uma cara meio assustadora, não é, gente? Quando eu vi essa cena em 2001, eu estava vivendo em Londres nessa época, eu falei, acho que eu não consigo me relacionar com esse aí não. Porque é uma cara meio assustadora, ele parece alguém que está ali lutando contra os direitos, ele é diferente. Eu acho que eu prefiro o que na nossa geração nós somos agraciados, eu estou preferindo esse. Eu estou preferindo esse. Esse toca o meu coração, fala comigo, eu vejo humanidade, ainda mais que ele tem uma mochila também, é por isso que eu carrego a mochila. A dele é mais bonita que a minha. Mas o fato é que as formas do nosso Deus, obrigado pelas imagens, o fato é que as formas do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são imaginárias. Imaginárias. Repito, se eu tivesse no primeiro século, eu teria talvez me encontrado com o Senhor, mas como não, eu só consigo imaginar. O segundo mandamento está nos dizendo, não farás para ti imagem dessa escultura, não prostrarás diante delas. Então é não fazer para adorar. Isso nos comunica sobre o não fazer imagens para prostração, para o culto. O que é totalmente diferente da imagem do Jesus do The Chosen, que é uma imagem para um filme, para um ensino. O que é diferente de um Jesus ou das menções de Deus numa arte, num quadro onde você vê. Que é diferente das menções de Jesus na poesia, que nós damos vários adjetivos, nós mencionamos várias qualidades de Jesus, porque tentando fazer disso uma poesia. É diferente de Jesus nas pinturas, nos vitrais. Não tem nada a ver com culto e prostração, tem a ver com pintar a Bíblia, cantar a Bíblia, fazer filme, dramaturgia da Bíblia, fazer teatro da Bíblia. Então não se equivoque nesse sentido. Uma coisa é a arte, outra coisa é o culto. Uma coisa é a lembrança, o imaginário do filme, da pintura, do vitral, como nós teremos. Outra coisa é eu me prostrar diante disso, é totalmente diferente. Uma coisa é a ferramenta audiovisual estética. Outra coisa é o culto e a adoração a uma estátua. Então, qual é o resultado disso? Sem imagens para adorar, sem idolatria, sem nenhum ídolo. O que traz a dificuldade do abstrato, porque, como eu disse, cada um vai imaginar de uma forma. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí esse mandamento nos ensina sobre o respeito com o nome de Deus. Um nome que naquela época tinha um valor tremendo, enorme para o seu significado em relação à identidade. Quando nós pensamos hoje, quando você conversa com uma pessoa sobre o bebê que vai nascer, não é geralmente o significado que a pessoa vai te falar, é o nome que ela gostou. É o nome que trouxe uma história. É o nome que invocou uma lembrança. E aí, dá-se um nome. Você sabe qual seria o meu nome se a minha mãe tivesse tido coragem de manter o nome que ela escolheu para mim? Sabe qual seria meu nome? Richard. Que pena que ela não deu esse nome, eu ia adorar chamar Richard. Ela quis, o bebê vai chamar Richard. Aí ela pensou, o quê? Na escola vai ficar o Richard. Ela já imaginou a loucura dos meninos não conseguindo pronunciar esse nome. Aí no momento que ela estava lá deixando o Richard de fora, passou a Kombi da Casa Espírita André Luiz. E eis-me aqui. Se eu fosse um neopentecostal meio desequilibrado, eu ia falar que eu tinha que quebrar a maldição do meu nome, mas eu não sou. Mas a inspiração não veio do significado que depois eu fiquei sabendo que André significa corajoso, varonil. Então, isso no mundo antigo tinha um poder muito grande. Então, quando esse Deus vai falar do seu nome,
Todo mundo tem que prestar atenção no que o nome carrega. E aí nós também temos que saber o que esse nome carrega para entender por que não tomar esse nome em vão. Inicialmente nós temos isso aqui, ó. Esse aí é o tal do nome de Deus. Esse aí é o tal do nome de Deus não pronunciável. Esse aí é o nome de Deus, composto de 4 caracteres do alfabeto hebraico. A primeira letra é Yud, a segunda é Rei, a terceira é Vav, a quarta é Rei, Yud, Rei, Vav, Rei. Nós falamos da direita para a esquerda. Ninguém fala esse nome. Quando um judeu religioso está se referindo a esse Deus, ele vai chamá-lo de Adonai, que é Senhor. Ou de Hashem, que é o nome. O nome não é pronunciável, então eu chamo o nome de nome. Eu penso no nome, mas eu não falo ele, eu chamo de o nome. E é impressionante que esse nome, então, carrega ideias gramaticais da tradição, falando sobre aquele que é, aquele que foi, aquele que é, aquele que será. Por isso que quando Moisés perguntou para Deus, e aí, o que eu falo? Qual é o nome? Quem é que me enviou? Ele fala, eu serei o que serei, ou eu sou o que eu sou. É uma composição ali que dá abertura gramatical para verbo passado, presente e futuro. Ele é. Por isso que alguns gostam de dizer que Deus não existe, porque Deus é. Ele não passa a existência, Ele é atemporal. Mas esse nome, então, é a grande identidade secreta de Deus, que nós vamos entender mais dessa revelação lá no futuro. Mas o nome que ele se revelou inicialmente em Gênesis 1:1 é esse aí, ó. Pode ler? Elohim, Elohim, Elohim. E esse é o Deus criador de Gênesis 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o Criador. Então primeiro você tem um Deus que se revela como Criador, depois ele vai falar mais a fundo desse nome, quando ele vai se revelar para o povo de Israel. Mas para todo mundo que frequentou uma boa escola dominical, você deve ter se deparado com todos esses queridos nomes. Seja ele o primeiro ali, o proverá, que na verdade não é bem proverá, no hebraico ali está escrito Adonai Irie, e Adonai Irie significa aquele que vê, aquele que enxerga. Preferiram dar a conclusão do nome e não o significado literal. Qual a diferença entre aquele que vê e aquele que provê? É porque ele vê, então ele provê. Mas literalmente está escrito ele sobre provisão e não sobre ver. Verbo ver e não prover. Depois você tem os outros, o Rafa, o Nissi, o Shalom, o Tzidkenu. Você tem aqui os significados disso. São nomes que Deus foi se revelando em ações, em contextos diferentes da Bíblia, para revelar quem Ele é através do seu nome. Aqui tem mais uma lista para você ver como o negócio é grande dessa revelação do que Ele é. O primeiro lá, né, o eu sou o que sou, o Elohim, como eu disse, o Criador, o El Shaddai. O El Shaddai, por exemplo, nós falamos de Todo-Poderoso, mas no hebraico há verdadeiros debates, porque Shad no hebraico tem a ver com mama. Aí você fala, como vai ser esse negócio de Deus relacionado com mama? Aí eu te falo, o que é a mama de uma mulher para um bebê? É a primeira fonte de nutrição. Quando ele nasce, tudo que ele vê é um peito, é de lá que sai a vida. Então, qual seria a relação desse Shad e El Shaddai? Que esse Deus é o Deus que provê, que nutre desde os teus primeiros segundos da vida. E sim, Ele é o poderoso Criador. E assim por diante. Então esses nomes usados para Deus, esses nomes nos falam sobre o que Ele é, nos fala sobre a sua identidade, nos fala sobre o seu poder, sobre a sua eternidade. Então, diante desses nomes, obrigado pelas imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque esse nome é santo. Porque esse nome é poderoso, porque este é o Criador do universo, porque este é o autor da vida, que fez eu, que fez você. E na manifestação de Jesus, Deus encarnado, Yeshua, nós também estamos falando de significados importantes. Nós estamos falando sobre Salvador. O nome Yeshua vem do verbo salvar. Então Ele é aquele que salva, Ele é o ungido, Ele é o Mashiach, o ungido de Deus, o esperado. E esse ungido Messias, nós aprendemos sobre ele na declaração de Pedro, lá no livro de Atos, capítulo 4, quando ele disse, não há salvação em nenhum outro, pois
debaixo do céu não há nenhum outro, olha que lindo, nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos 4:12. O nome de Jesus, portanto, deve ser também respeitado, jamais tomado em vão. Não se brinca com os nomes de Deus, não se brinca com essa divindade. Concluindo, não terás outros deuses diante do Senhor, Deus. Não terás porque não são todos os caminhos que levam até Deus. Na verdade, são todos os caminhos menos um que levam você a lugar nenhum. Sejam deuses da terra, sejam os deuses das religiões, sejam os deuses da cultura, sejam os deuses da ideologia, seja o Deus Mamon, um dos mais complexos do dia a dia. É o Deus dinheiro, que parece que quer a adoração de todo mundo, eu quero mais desse, chamado por Jesus também de Mamon. Nós somos convidados pelo eterno Deus, o nosso Pai, a amá-lo e tê-lo como único Deus, único Senhor, e nos relacionar com Ele, graças a Deus por Jesus, que preferiu não utilizar todos aqueles nomes, mas preferiu dizer, quando vocês orarem, diga Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estás nos céus, porque daí Ele é meu, como também seu, como também nosso Pai. Não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante delas. Em nome de Jesus, irmãos, a nossa cultura brasileira ela é tremendamente sincrética, o sincretismo vive no nosso meio. Livre-se dos amuletos, livre-se das simpatias, dos santinhos. Livre-se daquilo que às vezes para você, não, isso aqui, essas ideias de sorte, de deuses. Quando Josué convocou o povo lá, depois de ter repartido a terra para todo mundo, ele chegou no seu momento de aposentadoria, e ele faz a sua última fala. De maneira linda, ele olha para o povo e diz o seguinte: pessoal, o negócio é o seguinte, estou encerrando, vou pendurar minha chuteira, cumprir meu papel como sucessor de Moisés. Escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, se talvez os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu, porém, e minha casa, serviremos ao Senhor. Gente, aqui existe uma revelação chocante nesse texto. Preste atenção. 40 anos de deserto. Receberam a lei. Tomaram posse da terra. Cada um recebeu seu terreninho lá para construir a sua tenda. Cada um já está com a posse da terra. E ele olha para o povo e diz: eu sei que vocês ainda carregam ídolos. Vocês que viram ali, que saíram do Egito, que viveram naqueles grandes planos, vocês ainda têm outros deuses. Então eu estou perguntando para vocês, olha, sejam honestos. Escolha um, escolha 10, mas escolha e fique com a sua escolha. Se são os deuses da terra mencionados nesses dois territórios, seja Eufrates, seja dos amorreus, fique com eles. O meu exemplo, diz Josué, eu vou continuar a seguir a Deus, o Deus que eu sirvo desde sempre, o Deus de quando eu era o ajudante de Moisés, o Deus depois de eu assumir o cargo, o Deus desse momento como um general, tomando posse da terra. É esse Deus que eu quero, eu não quero nenhum outro Deus. A parte boa é que o povo olhou para ele e falou: não, Josué, você está certo. Vamos parar com essa meninice, é hora de largar esses outros deuses e ficar somente com o Deus de Israel. Então olhe para tudo aquilo que possa ser um Deus na sua vida. Às vezes eles são quase imperceptíveis, mas pode estar lá um ídolo que precisa ser tirado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Gente, Jesus já disse isso, não jure pelo nome de Deus. Tem gente aí na terra, eu juro por Deus. Pelo amor de Deus, Jesus já falou para você não fazer esse negócio.
ainda usa o nome de Deus como parece um quebrante evangélico. O sangue de Jesus tem poder. Não brinque com esse sangue, não. Não brinque com esse sangue é sagrado. Esse sangue purificou os meus pecados e o seu. Esse sangue é representado pela ceia do Senhor, que nós já vamos participar. Não é nossa linguagem, não é nosso jeito de tratar, porque isso é colocar o nome de Deus em vão, não é dar o valor, o respeito, não é medo, mas cuidado com essas frases populares. Nós estamos lidando com o nosso Pai Celestial, nós estamos lidando com o Senhor Jesus, o nosso Salvador, Deus Filho, e também inclua aí o Deus Espírito Santo. Sabe uma coisa que me dá verdadeiro arrepio? É quando pessoas que limitam a Deus falam mal do Espírito Santo porque na verdade não experimentaram o poder de Deus. E aí não existe Espírito Santo, aí não existe batismo do Espírito Santo, aí não existe dons, porque afinal você já entendeu tudo, né? Você está acima da Bíblia, então você não consegue entender que o Espírito de Deus, a essência de Deus, é tão complexo para nós conhecermos como Deus Pai e Deus Filho. E às vezes você vê, não, isso não é de Deus. Calma lá, meu, calma lá. Você pode dizer que você não se sente tão à vontade, é mais honesto. Ou eu não conheço tanto, do que ficar julgando o que o Espírito de Deus faz. Porque o vento sopra onde quer, ele faz o que ele quer, ele se manifesta como ele desejar. Ninguém fala para ele, só faz assim, assado não. Ele faz do jeito que ele quiser. Então isso também seria colocar o nome do Espírito de Deus em vão. Então que essa consciência, que esse respeito, que esse temor nos coloque mais perto dele, para que possamos desenvolver mais e mais desse relacionamento com o nosso Pai Celestial, com o nosso Salvador, o Deus Filho, e com aquele que ficou para nos guiar, que é o Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, traga esses 3 mandamentos. Minha sugestão singela para você: escreva esses 3 primeiros mandamentos, coloque na tua geladeira, coloque no teu telefone, coloque nos teus posts, para você lembrar e viver isso, viver, porque são mandamentos atemporais. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem para prostração, para delas dar culto, e não tomarás o nome do seu Deus em vão, porque Deus para a gente basta. O sangue de Cristo basta, o poder do Espírito basta. Por isso e portanto, louvor somente a Deus.